letra da canção? José. Será que é sobre ele mesmo? Glória a Deus. A leitura que foi feita foi lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Mas a história desse menino chamado José inicia lá no capítulo 37. Glória a Jesus. E lá vem José. Glória a Deus. Glória a Jesus. E José, ele era filho de Jacó e habitava lá na cidade de Canaã. Glória a Deus. A família de Jacó era muito grande. Ele tinha muitos filhos. Mas aí, glória a Deus, ele tinha muitos filhos. Mas José era o mais amado pelo seu pai. Só que ele deixava crianças isso ser perceptível. E os irmãos de José sabiam que Jacó, seu pai, amava mais a José. Jesus. Então assim, sabe por que eles também tinham raiva de José? Porque José tinha sonhos espirituais, no qual ele sabia o que aconteceria futuramente, porque o Senhor revelava a José algumas coisas que ainda iriam acontecer. Daí, um certo dia, José teve um sonho. Cadê José sonhando? José sonhou que havia 11 feixes de trigo curvados perante o feixe de José. Tinha um feixe em pé, que era o feixe de José, e 11 feixes de trigo assim ao seu redor curvados. E sabe o que ele fez, crianças? Foi lá contar para os seus irmãos. Mas os irmãos de José não gostavam dele. E quando ele contou esse sonho, os irmãos disseram: como assim? E você acha que vai reinar sobre nós? Mas José só estava contando o sonho que ele tinha, que ele teve, mas isso causou ainda mais raiva nos seus irmãos. Daí José teve outro sonho. E esse sonho era um sol, uma lua e 11 estrelas se curvavam perante eles. Aí ele contou isso para os seus irmãos e para os seus pais. E eles ali, o seu pai guardou aquilo que José falou no seu coração. Mas os seus irmãos ficaram ainda mais enciumados. E sabe o que também deixou os irmãos com ainda mais raiva? Israel, que era Jacó, amava tanto a José que lhe deu uma túnica toda colorida. Olha que túnica bonita. E José recebeu essa túnica bem colorida. Glória a Deus. E isso causou ainda mais raiva nos seus irmãos. Depois de ter recebido a túnica, ainda teve esses sonhos. Eles ficaram: como assim? Esse garotinho aí vai reinar sobre nós? Não. Eles não acreditaram nos sonhos que José teve. Mas aí, os irmãos de José foram apacentar o rebanho num lugar bem distante, muito distante. Daí Jacó, preocupado com os seus filhos e com o rebanho, disse a José: José, vai lá nos seus irmãos, José, vai lá nos seus irmãos, veja se eles estão bem e também veja se o rebanho está tudo bem por lá. Observa lá, José, o que? Arrancaram uma túnica linda de José e jogaram ele no cárcere. E José ficou ali naquele cárcere. Daí, vocês lembram que Rubem pensava em José ficar lá no cárcere para depois, quando os irmãos fossem embora, ninguém estivesse vendo, ele ia lá e tirava. Mas aí, a Bíblia não relata que aconteceu se Rubem saiu ou se ele não estava mais junto com os irmãos. Mas Judá pensou numa coisa. De repente, ele viu os merceadores vindo. Dali tinham os merceadores. E Judá logo pensou: que tal nós vendermos José? A gente pega a túnica dele, suja a túnica de sangue e diz que ele foi devorado por um bicho, por algum animal, né? Vocês querem comprar esse jovem? E o mercador analisou José, foi olhar se José era forte, se era um jovem vigoroso, e ele viu que José ia ser um bom escravo, porque ele era forte.
Daí os mercadores compraram José e levaram José para o Egito. E José foi para o Egito triste, porque não iria. E lá no Egito, eles faziam tipo um mural assim, de escravos. E as pessoas iam passando, iam vendo se ia querendo, se a pessoa era forte, se era um jovem vigoroso, se dava para ser um bom escravo. E daí, um homem chamado Potifar, ele era um dos generais lá do Egito. Do Egito que eu falo é onde o faraó governava ali. Então, ele começou a andar para aquele lugar e contemplou a José. Ele viu José e analisou. Esse jovem é forte, é vigoroso, ele vai ser um bom escravo. Daí ele falou com o mercador e comprou José. Glória a Deus. E ali ele comprou a José e levou José e o mercador foi embora. E José ficou com Potifar. Daí Potifar fez José o seu escravo. Mas passando-se um tempo, Potifar viu que José era um homem tão abençoado por Deus que o que ele mexia, onde ele tocava, dava certo. E ele ficou impressionado e admirado. E sabe o que ele fez? Foi o versículo que nós lemos. E o seu senhor, que é Potifar, viu que Deus estava com José e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Daí ele colocou sobre José todos os servos de sua casa. Disse: todas as coisas de organização você vai ficar à frente, José. Você que vai resolver o que os seus vão fazer, porque eu confio em você, você é bem organizado. Então você que vai fazer, vai estar à frente, vai ser o chefe da organização aqui da minha casa. E dali o Potifar foi embora. Deixou José cuidando da sua casa, porque viu que José era um jovem formoso. José começou a cuidar da casa. Cuidou dos bancos, cuidou das flores, cuidou de tudo ali na casa. Mas sabe o que aconteceu, crianças? O inimigo era muito astuto. Ele usou a mulher de Potifar. Ela olhou para José, viu que ele era forte, era um homem bonito. Sabe o que ela fez? Ela queria se achegar a José. Mas José a todo tempo disse não. Diz não, José. Diz não, José. Não. E José a todo tempo disse não. Mas chegou um momento que José estava lá no seu leito, lá no seu quarto, descansando um pouco. E a mulher de Potifar chegou-se até José e queria se achegar a ele. Mas logo ele fugiu. Foge, José! Logo José fugiu. Só que sabe o que aconteceu? A capa de José ficou lá no seu leito. Então a mulher de Potifar logo pensou: eu vou gritar agora e dizer que José tentou me agarrar aqui. Então ela gritou para os seus servos, todos os seus servos ouvirem. Daí, quando Potifar chegou e ela contou: olha, o teu servo queria se aproveitar de mim, porque não tinha ninguém aqui nesta casa. E então, olha aqui a capa dele, a prova de que ele estava aqui. E logo Potifar acreditou, porque ela era sua mulher. Potifar veio e chamou a José. E José veio até Potifar. E Potifar se achegou até José. Vai ali, José, até Potifar. E lançou a José lá no cárcere. Sabe por quê? Porque ele acreditou na mulher e acreditou no que ela falou. E deixou ele lá no cárcere. Mas depois de um tempo, crianças, um copeiro e um padeiro lá no palácio teve uma coisa horrível lá dentro do palácio. E eles foram parar lá no cárcere também, onde José estava. E ali eles tiveram sonhos. E vocês lembram que José tinha sonhos espirituais? Sim! Então ali José interpretou o sonho deles. Ele disse que o padeiro, que o copeiro, ele iria voltar ao seu cargo no palácio entre 3 dias.
Já o padeiro, entre 3 dias, seria arrancado a sua cabeça e ele não viveria mais. E assim aconteceu. Daí, o copeiro voltou ao seu cargo. Então, passou-se muitos anos e José continuou lá no cárcere. Passou 2 anos e José lá no cárcere. Mas daí, o rei teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E José seria o governador do Egito. Glória a Deus! E queria que alguém que estava no cárcere, alguém que foi desprezado pelos seus irmãos, se tornaria governador. E vocês acreditam, crianças, que quando chegou a seca chegou lá em Canaã também, e os seus irmãos precisaram chegar lá no Egito. Sabe quem eles viram? A José. Mas José estava tão diferente que eles não conseguiram reconhecer. Mas depois de um tempo, José se revelou a eles, e eles ficaram tão assim impressionados. Como assim? O nosso irmão que a gente lançou, que a gente vendeu, hoje é o governador do Egito. Como será que ele vai nos perdoar? Mas José era um jovem, era um homem temente ao Senhor. E ele perdoou os seus irmãos e ainda deu uma vida muito boa para eles lá no Egito. Então, crianças e igreja, o que a história de José nos traz nessa noite? José, ele foi fiel quando estava tudo bem, lá na casa de seu pai, apacentando as ovelhas. Mas também José foi fiel quando ele estava lá no cárcere, quando tudo parecia estar perdido. Ele ainda tinha a esperança que o Deus do céu ainda o contemplava. E mesmo que aquele processo que ele estava passando fosse doloroso, fosse difícil, mas ele acreditava que existia um propósito maior, mesmo ele não entendendo naquele momento. Do mesmo jeito é nas nossas vidas. Muitas vezes acontecem muitas coisas que nos deixam tristes, frustrados, achando que não tem jeito, achando que é impossível. Mas aos olhos do nosso Deus, nada é impossível. Só basta nós sermos fiéis, assim como José foi. Abrirmos mão do que o inimigo nos oferece e sermos tementes e fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. José foi um escravo e se tornou governador. Então eu tenho certeza que Deus tem um projeto para cada criança, para cada um de nós que estamos aqui, pois antes que nós se formássemos no ventre, o Senhor já havia nos escolhido. Então nós somos importantes e especiais para o Senhor, e Ele nos vê, mesmo quando estamos passando por um processo doloroso. O Senhor tem um propósito muito maior em nossas vidas, e eu agradeço a oportunidade